Olá, queridos amigos do Selec. É uma alegria mais uma vez estarmos aqui reunidos em nome de Jesus para que possamos realizar mais uma reflexão e dessa vez com um tema muito especial. Nós que já entramos no mês de dezembro e o mês de dezembro por si só já é um mês de muita luz que contém uma energia diferente no ar. É o mês que foi convencionado o nascimento do nosso Mestre, de Jesus, o Cristo que esteve entre nós. E dessa maneira, os festejos natalinos sempre trazem muita emoção e muita alegria aos nossos corações. É o momento em que nós estamos mais introspectivos, é um mês que nos traz uma alegria interior, uma certa esperança nos dias que estão por vir do ano novo. E esse ano nós temos um ano um pouquinho diferente dos demais. É um ano em que nós estamos lidando há alguns meses com uma pandemia. Não posso dizer que é um ano único, porque sabemos que antes de 2020 outras pandemias ocorreram e com toda certeza outras ocorrerão, porque é uma necessidade do nosso crescimento moral ainda lidarmos com esse tipo de situação, para aprendermos, para nos fortalecermos, para fortalecermos a nossa fé de uma maneira geral. E eu queria na noite de hoje conversar um pouquinho com vocês, refletirmos juntos sobre o Natal. O tema proposto foi Natal diferente, mas Natal de amor. Porque independente do que aconteça, o mais importante é exatamente aquilo que nós fazemos do Natal. Não é como fazemos, mas é aquilo que fazemos do Natal. Independente de pandemia, independente de vírus, como é que nós estamos realizando o Natal em nossas vidas? Então, o tema da noite de hoje é Natal diferente, mas Natal de amor. E eu convido a todos vocês, junto comigo, para refletirmos um pouco sobre esse tema tão importante, no momento em que atravessamos um distanciamento de corpos, né? Precisamos estar afastados fisicamente daqueles que amamos, daqueles que queremos proteger e, com toda certeza, o nosso Natal será um Natal diferente esse ano. Mas, antes de adentrarmos no tema propriamente, antes de falarmos sobre o Natal, eu acho que é muito importante que possamos refletir um pouco sobre a questão da pandemia, sobre esse ano de 2020. Hoje eu recebi uma mensagem de WhatsApp e as mensagens nós temos mensagens de WhatsApp que são maravilhosas, temos mensagens que são terríveis e temos mensagens que dá para se extrair coisas muito positivas nela, apesar de terem alguns absurdos também. Então é muito importante que sejamos seletivos e estejamos atentos às mensagens que nos chegam através do WhatsApp. Mas essa que eu recebi hoje, eu achei interessante porque ela trata um pouco também de uma questão cultural, de uma questão ligada à crendice. Eu sempre ouvi falar que os anos pares são anos melhores do que os ímpares. Que todas as coisas que precisam acontecer, que a nossos olhos tenham um apelo negativo, acontecem nos anos ímpares. Então, essa mensagem me recordava que, ao final de 2019, todos nós estávamos loucos que acabasse o ano de 2019, colocando muita esperança no ano de 2020, porque era um ano par. E naquele mês de dezembro e naquele Réveillon do ano passado, não imaginávamos o que viria adiante, né? O que 2020 traria para a gente. Mas a reflexão que eu gostaria de fazer sobre
o ano 2020 é que, infelizmente, eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem que esse ano foi um ano perdido, que não devia constar no calendário, que devia pular de 19 para 21, esse tipo de coisa. E eu queria convidar todos vocês a olharmos para esse ano de 2020 sobre um outro prisma, de um outro ângulo, talvez até sob um outro olhar. Porque, na realidade, tudo aquilo que nós vemos como negativo, se a gente parar e avaliar verdadeiramente, nós vamos perceber que nós tivemos grandes oportunidades de crescimento nesse ano de 2020. Foram exatamente essas dificuldades que tivemos que enfrentar que nos trouxeram as oportunidades de crescimento, de melhoramento e de aprendizagem. Observem que nós vivíamos antes da pandemia, nós vivíamos reclamando do tempo. 24 horas do dia não era suficiente para a quantidade de compromissos que a gente tinha. E usávamos sempre isso como uma justificativa. Eu não vou aí porque eu estou sem tempo, eu não posso fazer aquilo porque eu não tenho tempo. E aí, de repente, surge um vírus, algo imperceptível ao olho nu, que nos dá todo o tempo do mundo. Esse vírus parou o mundo. Não parou Pernambuco, não parou o Brasil, parou o mundo. Grandes potências pararam. Grandes países desenvolvidos pararam. Não foi uma questão dos países subdesenvolvidos. Foi para todos. E há muita especulação acerca desse vírus que eu não quero entrar nesse mérito com vocês, tá certo? A minha reflexão na noite de hoje, nesse momento, é exatamente que a gente possa enxergar esse momento que nós estamos vivendo como algo positivo e não como algo negativo, que só nos trouxe problemas, que só nos trouxe morte, que só nos trouxe coisas ruins. De forma alguma. Aquilo que nós vemos como coisa ruim sempre vem para nos trazer algo melhor. Ainda que não percebamos, que não tenhamos atentado para esse tipo de coisa, é uma realidade. Então falávamos que nós não tínhamos tempo para nada. De repente chega a pandemia e nos trouxe todo o tempo do mundo. Tivemos que nos trancar em casa, tivemos que abrir mão dos nossos compromissos, cancelar as nossas agendas, parar de trabalhar, até para comprar os itens mais básicos e necessários das nossas casas. Muitos de nós tiveram que ter ajuda de outros, porque por suas condições de saúde, por doenças pré-existentes, pela idade, seja lá pelo que for, o fator de risco, tiveram que se trancar verdadeiramente em casa e contar com o auxílio, com o amparo de outras pessoas. Esse vírus nos fez, através desse tempo que nos trouxe, nos deu a oportunidade de olharmos para dentro de nós mesmos, de nos avaliarmos como seres humanos, como cristãos, como espíritos. Nos deu a oportunidade de serenar a nossa mente. Não de uma forma plena, mas nos deu a oportunidade de deixarmos os problemas em stand-by, parados, em espera, porque não podíamos resolver nada. Não podíamos nos expor a sair de casa. Então, toda essa questão nos fez voltar para dentro de nós mesmos, atendendo ao convite que há tantos anos nos é feito. O próprio Livro dos Espíritos, numa das questões, quando se pergunta à equipe do Espírito de Verdade como se pode chegar a
ao melhoramento, ao crescimento. E o Espírito de Verdade responde ao Senhor Allan Kardec, dizendo que um sábio da antiguidade já vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Então, esse convite de conhecermos a nós mesmos, de conhecermos, de sabermos quem somos, por que estamos aqui, por que passamos por determinadas situações. E a partir daí, percebermos as nossas imperfeições, os nossos equívocos, os nossos deslizes, e aceitar essas imperfeições e esses deslizes, entendendo que somos espíritos imperfeitos em construção, em processo evolutivo, porque todos nós estamos nessa jornada do autoconhecimento, nessa jornada do aprimoramento moral e espiritual. Então, a pandemia, ela nos trouxe essa oportunidade de mergulharmos na nossa intimidade. E mergulhar na nossa intimidade significa dizer que, se soubermos aproveitar essa oportunidade, nós cresceremos, nos tornaremos pessoas melhores. Houve também um outro fator que a pandemia nos trouxe, que também andava um pouco esquecido por nós e que também foi um convite que nós recebemos há muito do Mestre Jesus, que é aquele de amar o outro como a si mesmo. Poucas vezes a história da humanidade presenciou tantos atos de solidariedade como nesse momento. É claro que nós sabemos que alguns ainda não acordaram para essa necessidade e continuam pensando apenas em si. Porém, muitos outros tiveram a preocupação de colocar dentro dos elevadores de seus edifícios um cartaz oferecendo-se para fazer os pagamentos de determinada família, para fazer compras, para que essas famílias se mantivessem protegidas em seu lar. Assim também como houve uma preocupação maior em relação ao nosso comportamento. Porque o nosso comportamento de proteção por causa dessa pandemia, do uso da máscara, da higienização das mãos, do distanciamento social, do não haver a aglomeração, nós fazemos para nos protegermos, mas nós fazemos também para proteger o outro. Então, essa pandemia, ela nos trouxe também a oportunidade de termos um pouco mais de empatia para com o outro, de nos colocarmos no lugar do outro e de pensarmos no outro também e não só em nós. E muitas vezes nos colocarmos a necessidade do outro acima da nossa própria necessidade. Isso é ser cristão. Isso é amar. Então, nos mostrou que o nosso comportamento, as escolhas que fazíamos e que continuamos fazendo nesse momento, em relação à forma como vamos nos portar diante dessa circunstância, nesse exato momento, vai nos ajudar a compreender e a cuidar do outro. 2020, longe de necessitarmos esquecê-lo, 2020 tem sido um ano histórico. Estamos todos aqui escrevendo a história da humanidade. Estamos presenciando esse momento fantástico em que a nossa humanidade atravessa. Um momento de transformação, um momento de crescimento, um momento ímpar na vida de todos nós. Certamente que aqueles que participaram do seu planejamento reencarnatório, que tiveram essa oportunidade, sabiam que estariam aqui vivenciando esse momento. Então não há o que nos queixarmos. Estamos aqui numa oportunidade abençoada, concedida pelo alto, para que possamos crescer. Lembrando
que nesse processo de crescimento, outro fator muito importante que essa pandemia nos trouxe foi a necessidade de fortalecermos a nossa fé. Essa fé que tantas vezes bradamos, gritamos aos quatro cantos do mundo, que a possuímos, que confiamos. E é muito fácil ter fé quando tudo está perfeito, quando tudo está exatamente como nós gostaríamos que estivesse. Mas é exatamente nesses momentos de dificuldade, de desafio, de insegurança, que nós nos vemos testados na nossa confiança. Não se enganem, meus irmãos. A embarcação das nossas vidas não está à deriva. Temos o Mestre Jesus no leme das nossas vidas. Ele que é o governador desse planeta. Ele que vai conduzir, por uma necessidade nossa, os acontecimentos que já houveram e que ainda estão por vir. Então é muito importante que a gente tenha um olhar diferente sobre esse momento que nós estamos atravessando. Existe sim muitas perdas. A pandemia, ela está levando muitos irmãos nossos para o plano espiritual, sim, é fato. Mas tudo está dentro de um planejamento. Tudo está realizado dentro de um propósito maior que nós ainda não compreendemos, mas que a partir do momento que entendemos Deus como perfeito, que entendemos Deus como onisciente e sabemos que nada acontece por acaso, confiamos de que existe um propósito e que tudo ocorrerá exatamente como precisa ocorrer. Claro que nós temos o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas e a gente pode atenuar ou complicar os acontecimentos das nossas existências. Mas até isso está dentro da programação divina, dentro do planejamento que é realizado. Então, meus irmãos, fortalecer a nossa fé não quer dizer que nós vamos encarar, que os problemas vão deixar de existir. Não. O que quer dizer com o fortalecimento da nossa fé é que nós vamos nos deparar com os problemas de uma maneira diferente. Nós vamos enfrentá-los com coragem, nós vamos ter, por mais que não saibamos o que vai acontecer no amanhã, mas nós vamos ter a serenidade e a confiança necessária para caminhar adiante, de cabeça erguida, com a fronte posta no alto, porque sabemos que não estamos sós. Sabemos que mãos amorosas nos protegem, nos assistem e conduzem, nos ajudam na condução das nossas existências. Então é muito importante que tenhamos a consciência da assistência que o alto está dispensando a cada um de nós nesse momento. Quando eu falo sobre isso, não quero dizer que nós não devamos lamentar as perdas, o retorno à pátria espiritual de tantas almas que partiram provenientes desse vírus, dessa pandemia. Não. A saudade, ela é uma realidade. Aqueles que perderam os seus entes queridos, eles merecem todo o nosso respeito, todo o nosso carinho e todo o nosso amparo psicológico e emocional. Mas é importante que lembremos que nenhum de nós é daqui. Nós estamos aqui por uma necessidade nossa, mas que quando chegar o momento, nós voltaremos para nossa casa, a nossa pátria, que é a pátria espiritual, é a nossa pátria verdadeira. Então é importante que a gente lembre disso, para não entrarmos em desespero diante da insegurança, diante do medo, diante da situação em que nos encontramos, de termos que conviver com o fato morte do corpo físico tão próximos a nós. Porque estamos em um momento em que não há privilegiados. Todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Sabemos que alguns tiveram ou vão ter
a Covid sem nem saber que tiveram, enquanto outros vão ter graves problemas e outros ainda vão desencarnar provenientes dessa enfermidade. Mas o nosso tema é Natal. Ida, e como nós podemos falar em Natal, num ano em que o Natal vai ser tão diferente? Lembra quando logo no início da nossa conversa, eu falava sobre a necessidade de avaliarmos como estávamos vivendo o Natal nas nossas existências? O Natal, ele continua tendo a mesma importância. Esse momento de reflexão, de ponderar o que fez de bom, o que poderia ter feito mais, o que foi deixado de fazer, mas eu posso fazer ainda adiante. O momento de sermos solidários, carinhosos, de doarmos a nós mesmos ao outro. Isso não muda. Se nós não podemos fazer presencialmente, através do abraço, da reunião familiar, do beijo, da troca de presentes, que façamos através do pensamento, através do coração. Por isso que o tema da nossa reflexão de hoje foi Natal diferente, mas Natal de amor. Porque o amor, ele transcende. O amor, ele supera tempo e espaço. Hoje nós temos à nossa disposição a tecnologia, que através dessa câmera traz qualquer pessoa para perto da gente. Claro que não é a mesma coisa de estarmos juntos, de tocar, de sentir a pele, o calor humano, o olho no olho, mas é um privilégio que nós estamos tendo nesse momento em que nos encontramos distantes de tantos corações amados e ao mesmo tempo temos a oportunidade de vê-los através da telinha do celular ou do computador. Então nós fomos obrigados a nos reinventarmos. Palestras online através das lives, gravações de palestras para que fossem divulgadas e o trabalho de divulgação da doutrina espírita, o trabalho de divulgação e de compartilhamento da esperança, do bom ânimo, da alegria, da gratidão não parasse. Tivemos que reinventar as reuniões. Muitas delas passaram a ser virtuais. Quantas casas hoje realizam tratamento espiritual através de lives, de reuniões virtuais? O nosso Natal também será um Natal diferente, reinventado. Podemos fazer reuniões familiares à distância, mas isso nós já podíamos fazer com aqueles que viviam longe. A diferença é que agora nós vamos ter que fazer isso com aqueles que vivem perto. Porque cada um na sua casa, cada um no seu lugar, mas com os nossos corações plenos de alegria, de gratidão por estarmos aqui, por estarmos fazendo parte desse momento, por estarmos aproveitando essa oportunidade para crescermos, refletirmos e nos tornarmos melhores, para que a gente possa voltar melhor do que chegamos quando viemos do plano espiritual para cá. Então é muito importante que tenhamos essa consciência. A importância e qual é o real valor que eu dou ao Natal. É a roupa nova? É a troca de presente? É a mesa farta? Então, esses valores nós precisamos repensar. Viver o Natal em tempo de pandemia, principalmente para nós que somos cristãos e principalmente para nós que somos espíritas, é levar a esperança ao coração aflito. Aquele que está desalentado, aquele que não consegue sossegar nem serenar o seu coração porque está inseguro, está com medo, não consegue acalmar-se. O nosso Natal tem que ser o de levar esperança a esse coração. Tem que ser o Natal de mudança de vibração íntima, porque aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, eu jogo na atmosfera, eu compartilho com aqueles que estão ao meu redor. Então eu preciso vibrar amor, eu preciso vibrar alegria,
Eu preciso vibrar gratidão. Eu preciso vibrar esperança. Eu preciso vibrar confiança no amanhã. Isso, meus irmãos, ninguém tira de nós. Somos centelhas divinas. Somos filhos e herdeiros do Pai. Somos capazes, sim, de levar esperança ao coração aflito. Somos capazes, sim, de transformar a nossa energia pesada, negativa e... fugiu a palavra. Pessimista em algo positivo. Somos luzes. A luz está em nós. Precisamos fazer brilhar essa luz que habita dentro de nós. É preciso despertar a fé que está adormecida em nós. É preciso transmitir coragem a esses irmãos que se encontram em desespero, que se encontram numa situação em que não sabem o que fazer com esse tanto de tempo que temos agora. Ou o que fazer diante de uma circunstância em que nos sentimos ameaçados. Mente em desalinho é sinônimo de baixa imunidade, de baixa vibração. E essa baixa imunidade abre brechas às influências inferiores. Influências de irmãozinhos nossos que ainda pensam que é através da dor que serão felizes. Enquanto esses nossos irmãos sofrem, porque eles sofrem, esperando uma brechinha que a gente dê para que eles possam atuar através da sua influência em nossas vidas, nós precisamos equilibrar as nossas mentes. Precisamos fazer com que a nossa casa mental esteja em equilíbrio total, para que possamos, com toda a convicção do mundo, estarmos seguros de que o alto está cuidando de cada detalhe. Isso é fundamental. Nosso planeta não é um barco à deriva, né? Como a gente já falou. Nós temos Jesus conosco e para isso, confiança. Tenhamos confiança, tenhamos disposição, tenhamos coragem, tenhamos bom ânimo, meus irmãos. Lembremos da presença do Mestre entre nós. Estamos dando um salto imenso na nossa jornada evolutiva. Salto esse, não aquele salto de pular etapas, não. Mas aqueles que estiverem aproveitando essa oportunidade, com toda certeza, lograrão degraus mais altos na sua escala evolutiva. Porque estamos sabendo aproveitar esse instante. A solidariedade e o respeito para com o outro. Respeitamos o outro quando utilizamos a máscara. Ah, Ida, mas eu já tive Covid. Não preciso usar máscara porque eu já tive e não vou pegar de novo. Bom, a gente não tem ainda a confirmação de que não pega de novo. E 2, eu posso não pegar de novo, mas eu posso transmitir. Então é importante que todos nós tenhamos esse cuidado. O cuidado de pensarmos no outro. O respeito para com o outro. O mesmo cuidado que nós gostaríamos e desejamos que o outro tenha para conosco. Bom, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Esse foi o convite de Jesus. Nós não podemos crescer na nossa jornada evolutiva se nós não tivermos empatia. Viver o Natal, seja na época que for, é viver com alegria. É fazer pelo outro aquilo que desejamos que nos seja feito. É superar dificuldades. É levar cada oportunidade de amparo, de assistência, de fazer o outro se sentir importante. Porque está no nosso poder fazer isso.
E eu gostaria, queridos irmãos, nesse instante, de lembrar a vocês um trecho de uma linda canção que eu deixo aqui para vocês conhecerem. Uma linda canção do grupo Roupa Nova, que trata exatamente sobre o Natal. Essa canção do grupo Roupa Nova, ela se chama Natal Todo Dia. E é uma canção que eu quis trazer para refletirmos juntos, porque é uma canção que, na minha opinião, isso é uma opinião particular minha, ela traz coisas muito importantes a serem refletidas sobre esse momento de Natal. E aí eu não vou cantar, não se preocupem, porque eu não sou afinada, mas eu vou ler a letra para que vocês possam conhecer. E aqueles que gostarem, busquem no YouTube, com certeza vocês vão encontrar vários vídeos com essa canção. O nome da música chama-se Natal Todo Dia. Então vamos lá. A canção diz assim: um clima de sonho se espalha no ar. Pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal. É tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar. Os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar para o céu, fazendo um pedido para o velho Noel. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Um jeito mais manso de ser e falar, mais calma, mais tempo para a gente se dar. Me diz por que só no Natal é assim. Que bom se ele nunca tivesse mais fim. Que o Natal comece no seu coração. Que seja para todos sem ter distinção. Um gesto, um sorriso, um abraço, o que for. O melhor presente é sempre o amor. Eu espero, meus queridos irmãos, que essa linda canção de Roupa Nova possa trazer para vocês grandes reflexões, que possamos mudar a nossa forma de olhar para o ano de 2020. Não, 2020 está longe de ser um ano perdido. 2020 foi um ano de grandes transformações íntimas e gerais. Podemos ainda não ter percebido essas transformações, mas em um determinado momento vamos percebê-las e vamos estar muito agradecidos por estarmos aqui nesse momento. Espero verdadeiramente, como disse a canção do Roupa Nova, que nós possamos fazer o Natal todos os dias. Não precisamos do que seja realizado apenas no mês de dezembro, no dia 24 e 25. Não. O real sentido do Natal, o Natal do amor, ele deve ser vivido todos os dias. Porque é o nascimento de um novo homem que estamos nos transformando num homem novo, deixando aquele homem velho, cheio de vícios, cheio de equívocos, mas com muito aprendizado para trás, dando a oportunidade de construirmos dias melhores, de construirmos uma história com menos equívocos, com menos enganos. Para isso estamos aqui, para a cada existência melhorarmos um pouco e voltarmos melhores do que viemos. Espero, meus queridos amigos e irmãos, que este Natal seja de fato um Natal de grandes transformações para vocês. Transformações morais, espirituais, éticas. Que o respeito, que o carinho, que a gratidão, que a preocupação, que o amor esteja presente na vida de cada um de vocês. Não apenas no mês de dezembro, nem no dia 25, mas todos os dias
do ano que chega, que com certeza será ainda um ano de muitos desafios, porque ainda necessitamos desses desafios. Mas sem esquecermos de agradecer ao alto por toda a assistência que temos recebido, sem esquecermos de que estamos sob o cuidado do nosso Mestre amado e principalmente sobre os olhos amorosos, bons, justos do nosso Pai, que muito nos ama, que é misericordioso e que é bom e cuida de cada detalhe das nossas existências. Um beijo carinhoso para todos vocês. Muito obrigada, meus irmãos, por mais essa oportunidade de estarmos aqui refletindo juntos sobre um momento tão especial, tão importante nas nossas vidas. Que possamos viver essa paz, essa luz e o amor do Cristo em nossos corações todos os dias. Um beijo grande a todos os irmãos que fazem o Selec, a todos vocês que assistem às nossas lives, que participam de alguma maneira das nossas reflexões. Um abraço carinhoso, um Feliz Natal, hoje e sempre, para cada um de vocês. Tchau, gente. Até a próxima.